Vamos lá. Marcos capítulo 4, versículo de 1 a 20. O tema então de hoje à noite, né, que foi dado é uma parábola, uma semente e 4 corações. Talvez a maioria de vocês ou todos vocês já conhecem essa parábola. Essa parábola está listada entre as das mais conhecidas de Jesus, junto com o filho pródigo. Talvez alguns de vocês já memorizaram, já sabem de cor, mas é uma parábola extremamente desafiadora para a gente. E eu gostaria de começar essa introdução dizendo que todos vocês que estão aqui, todos os demais que vão ouvir no Spotify ou vão assistir no YouTube, se encontram em alguns desses solos aqui. Alguns desses corações manifestos nessa parábola. Então nós partimos do pressuposto de que o que Jesus quer falar com a igreja hoje é com a igreja, com cada um de nós. Não é com fulano que faltou, ou com Beltrano que parece que é isso aí, que precisava ouvir. Não, é com cada um de nós. E que o Senhor possa de fato encontrar na gente hoje à noite, cada um de nós, a começar por mim, a declaração dessa última música, Jesus, meu coração vive por ti. Que se o nosso coração vive por Jesus, a gente vai estar em um dos solos que é muito bom, e a gente vai estar enquadrado num dos corações lá que está num lugar bom. Mas se porventura a gente não está nesse lugar, com esse coração que está na boa terra, a gente vai ter uma oportunidade, mais uma vez. Jesus é extremamente gracioso e nos dá oportunidades para que a gente possa recalibrar o nosso coração, acertar as coisas que precisam ser acertadas, e então sermos enviados para vivermos para a glória dele. Eu tenho repetidamente falado que da importância do dia do Senhor, o domingo. É o lugar onde Deus ministra ao seu povo. É onde Deus toca o coração do seu povo. Através das escrituras, através dos cânticos, através da comunhão. E a gente vai ver a importância disso no nosso contexto aqui diante dessa passagem. Jesus, ele era conhecido por ser um mestre, ele era o rabi. Ele era um rabi diferente de todos os outros, ele falava com excelência, ele era e foi o maior storyteller, cara, que a gente já viu. Ele tinha essa capacidade de falar no meio de uma multidão ou com pouquíssimas pessoas, de forma que cativava e capturava a atenção das pessoas. E ele tinha algo ainda mais especial. As pessoas que estavam com seus corações endurecidos, querendo pegar Jesus na infração. Diante dessas parábolas, eles se deparavam no meio da coisa, sabendo que eles já tinham sido pegos. E então eles precisavam voltar atrás e pensar como responder, porque já tinham caído já diante da sabedoria do nosso rabi. Então, uma parábola, ela vem de uma palavra grega, para e bole, que é uma etimologia que significa comparação. Colocar as coisas lado a lado, de lado, É trazer coisas do dia a dia, da rotina, parte da vida, e trazer um sentido espiritual. Então, algumas das histórias a gente não tem certeza absoluta se de fato aconteceu ou não aconteceu, porque as parábolas elas têm essa questão fictícia. Então, algumas coisas ficam para a imaginação, são para ilustrar. Algumas pessoas, não sei quanto você, quando eu me converti, a maioria dos mestres da Bíblia falavam muito mal de alegorias e ilustrações, que falavam que levava à heresia. Mas Jesus ele usa da ilustração para trazer realmente coisas, ensinamentos
de coisas do dia a dia. Talvez para nós não tanto do nosso dia a dia, talvez não tanto do nosso cotidiano, quando se trata de de semear e coisas desse tipo. Mas ainda assim, elas têm essa questão de utilizar esses episódios comuns para estabelecer uma comparação que transmite um entendimento e sabedoria. E isso, então, é o propósito da parábola. Então, Jesus, nesse trecho aqui, ele começa de forma bem interessante e chama a nossa atenção de várias formas. Eu tenho mais uma vez falado acerca do coração. É algo que eu tenho bebido muito da fonte da questão de que o nosso coração é o centro das nossas afeições, dos nossos afetos, dos nossos amores, das nossas paixões. E a gente pode ver, através das Escrituras, Jesus chamando a atenção do coração. Jesus se importa com a nossa mente, Jesus se importa com o nosso intelecto, mas existe algo impressionante no nosso coração, que é o centro das nossas afeições. E que o Senhor nos livre de cairmos nessa coisa tão enganosa que é o nosso coração. Alguém disse que um dos piores juízos da parte de Deus é nos entregar aos nossos próprios desejos. Romanos capítulo 1 fala isso. Que ele entregou eles aos seus próprios desejos, que eram ruins e contra ele. E essa é uma forma de juízo terrível. Nós ouvimos que Deus endureceu o coração, e aí a gente fica pensando, como assim Deus endurece? E aí ele fala as coisas, as pessoas não entendem, a gente vai ter tempo para falar sobre isso. Deus não endurece o coração que está mole. Então essa é a primeira parte, como parte da introdução. Corações que estão moles não são endurecidos por Deus. Deus simplesmente responde à dureza do coração do ser humano. Nós temos esse exemplo de Faraó, que Deus endurece o seu coração. Você olha para a vida de Faraó, o seu coração estava extremamente endurecido. Então nós não precisamos temer se o nosso coração está no lugar certo, não é verdade? Então, alguém falou que essa parábola, diante de um versículo que Jesus fala assim, vocês não entenderam essa, como vão entender as outras? Então as pessoas acreditam que essa é uma parábola de entrada, mas as mais importantes, porque se nós entendermos essa, as outras nós vamos entender de forma melhor. Um teólogo famoso, J.C. Ryle, ele fala assim que essa parábola, ela não precisa ser explicada tanto, ela não precisa ser interpretada tanto, ela precisa ser aplicada. Porque quando nós lemos esses 20 versículos, e nós vamos ler já, nós vamos ver que Jesus, ele fala, ele libera em forma de parábola, e logo depois ele explica. Ele fala assim, ó, essa semente que caiu à beira do caminho quer dizer isso. Essa daqui que caiu no meio das pedras lá quer dizer isso, no meio dos espinhos quer dizer isso. Então, assim, o que nós precisamos é de aplicação. A aplicação é como nós vamos viver no nosso dia a dia diante disso. Então, se você está anotando, e eu encorajo que a maioria de vocês, que eu gostaria que todos vocês tivessem um caderninho. Fosse que nem o Estevão, fosse que nem o Lucas, fosse que nem os demais aí. Por mais que você se sinta muito jovem, você acha que você vai lembrar, faz um teste. Terça-feira ou quarta-feira, você pergunta alguns pontos do que rolou domingo. E você vai ver que um caderninho é muito bom. Então, só a divisão desses 20 versículos, do versículo de 1 a 9, então Jesus ele apresenta essas parábolas. Então, de 1 a 9, ele apresenta as parábolas, é a apresentação das parábolas dos solos, né? Da parábola dos solos. De 10 a 12, ele fala do propósito da parábola. E do versículo 13 a 20, ele explica então o que é a parábola do semeador. Vamos ler. Marcos capítulo 4, versículos de 1 a 20. Diz assim: novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele
teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Eles ensinavam muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, a 60 e até 100 por um. A seguir, Jesus acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado que o Senhor deseja fazer uma obra em nossas vidas. Nós simplesmente queremos, Senhor, sermos encontrados com os nossos corações, Senhor, abertos, Senhor, amolecidos, Senhor, para que a gente possa estar no lugar correto, no centro da Tua vontade, sendo um povo que é frutífero, Senhor. Ministra a Tua palavra, Senhor. Fala tudo aquilo que o Senhor deseja falar com o Seu povo hoje à noite, Senhor. Usa-me, Senhor, para a Tua glória, Senhor. Guarda-me, Senhor. E eu te peço, Senhor, Espírito Santo de Deus, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Então, diante desses textos, nós encontramos 4 corações diferentes. São 4 solos, mas que representam os nossos corações. A forma que nós recebemos e agimos diante da palavra que a gente tem ouvido. Uma observação importante ao nós começarmos a olhar para dentro do texto é: Jesus não era um mestre qualquer, ele não era um pastor qualquer, ele não era aquele cara que talvez faltou um pouco de teologia, ou talvez faltou um pouco de oratória, talvez por isso que o pessoal não respondeu bem a sua mensagem. Então é uma coisa é uma observação boa que a gente precisa fazer. Outra observação importante é que a mesma semente foi lançado nos 4 tipos de solo. Não havia variação, não tem nada a ver com porque uma semente era boa, a outra era ruim. Não. As sementes, elas tinham os mesmos propósitos e elas tinham o mesmo poder
de trazer vida e nos fazer florescer e frutificar. Então, a gente começa já partindo do pressuposto que as coisas que estão fora do lugar têm a ver com aquele que está recebendo, com aquele tipo de coração e aquele tipo de solo. Então, olhando para o primeiro solo, o primeiro coração é o endurecido. É aquele que está à beira do caminho, onde as pessoas passam, pisam, e realmente isso mostra uma dureza. Isso mostra uma dureza de coração. Então, algumas observações, alguns pontos importantes para a gente olhar para esse primeiro coração, que fala no versículo 4 e no versículo 15, depois da explicação. É como se a gente ouvisse, mas não compreendesse. A gente está constantemente ouvindo, mas a gente não compreende. Nosso coração, ele está duro, ele está como um solo batido e pisado. As pessoas, por um monte de coisa, são corações inquietos, perturbados, muitas vezes, onde a palavra de Deus está sendo pisada. Um teólogo falou uma vez que, John Mackay, ele fala assim que algo extremamente importante em relação a esse solo, que é o solo dessa geração, mais do que nunca. Foi lá no começo e continua sendo, mas hoje de forma bem específica. Ele diz assim: para muitos homens e mulheres, o mais sério de todos os problemas é não achar que tem problema. É achar que está tudo bem. Estar satisfeito consigo mesmo. Agarrados ao hábito, escravos na rotina, orgulhosos do que cremos ou não cremos, ou talvez da ausência de coisas que não temos, consumidos no prazer, e a lista vai adiante. Então, esse tipo de solo, esse tipo de coração, falta compreensão, falta entendimento espiritual. É como se você escutasse o sermão, mas não prestar atenção. É mais ou menos assim. A palavra não produz efeito. E não é que a palavra está morta, não é como eu já falei, não é um problema na semente. É como se a gente cantasse canções que a gente nem sabe o que está cantando. Então isso ilustra esse tipo de solo. Nós podemos falar, nós podemos ouvir, mas nós não temos esse entendimento e essa compreensão. É como se nós viéssemos domingo após domingo à igreja, mas Satanás vem e rouba a semente dos nossos corações. É impressionante. Por isso que eu falei, se tornasse uma prática nossa, terça-feira, nós ligássemos uns para os outros e perguntássemos, cara, o que foi que mais chamou a sua atenção, o que Deus falou contigo no domingo? Seria uma prática muito boa para nós. Ia nos ajudar a lembrar, ia nos ajudar a estarmos vigilantes e prestarmos atenção no que está sendo ministrado todos os domingos ou em outras vezes. É como se semana após semana nós vivêssemos sem fé, sem temor e sem rendição ao Senhor, que é uma coisa extremamente triste. Então, em segundo lugar, o coração duro ele é uma semente que é pisada. A semente que é pisada pelos homens, ela não chega a brotar. E isso mostra uma coisa muito ruim para o cristão, se nosso coração se encontra nesse lugar. E a gente vai falar sobre isso, mais sobre isso lá na frente. Porque um cristão, ele precisa frutificar. A característica honesta e verdadeira de um cristão é um cristão que frutifica.
Porque a árvore Jesus reconhece, né? Pelo fruto. E quando então nós não estamos produzindo fruto, isso mostra que algo no solo está errado. Então, nossos corações são como campos que não são cultivados. E não é por falta de oportunidade. É simplesmente pela dureza. E aí, quando a gente para pensar um pouco, a gente vê que tem Satanás envolvido na coisa. Satanás não perde tempo. E ele tem essa questão de ser atraído por lugares onde a palavra de Deus é rejeitada. Onde quando normalmente a palavra é ministrada, mas realmente falta essa atenção. Então o ouvinte, tipo à beira do caminho, né, essa semente está à beira do caminho, mas Satanás vai e arrebata a semente do nosso coração. Porque o nosso coração não está num bom lugar. E eu não quero ficar dando muita ênfase a Satanás, mas a palavra de Deus nos instrui que a gente não seja ignorante diante das astúcias dele. Que ele existe e que ele é contra todos vocês que estão aqui e que o desejo dele é destruir não somente a palavra de Deus no seu coração, mas a sua vida, a sua família, o que você tem de bem e de bom que vem da parte do Senhor. Então, Satanás rouba essa semente. Então, uma aplicação que a gente pode tirar aqui é que essa questão da semeadura acerca da palavra de Deus, ou a evangelização, né, quando nós falamos do Senhor, não é somente um campo de semeadura, é algo de uma batalha espiritual, porque Satanás está envolvido e ele é contra, e ele quer roubar. E aí então nós partimos então para o segundo solo. O segundo coração, o segundo tipo de coração. E dá 3 marcas que a gente pode olhar para esse tipo de coração. Esse coração, ele é superficial. O primeiro coração era endurecido. Esse é superficial. Ele tem uma resposta imediata. Ele é rápido em responder. Mas não há muita reflexão, não há muita ponderação, não há muito cuidado em avaliar. Olha que interessante, tanto Marcos quanto Mateus, eles usam por 2 vezes a palavra logo. E se você lembra no começo, lá na introdução do Evangelho de Marcos, a gente viu que essa palavra logo, ou imediatamente, ou rapidamente, ou de repente, ela ressalta nesse Evangelho. Isso mostra de uma coisa não pensada. Isso mostra de uma coisa rápida. E talvez, com certeza, talvez não, com certeza a gente conhece pessoas que agem no impulso. E normalmente dá ruim, não é verdade? Então aqui não é diferente. Essas pessoas, elas agem no calor do momento. A gente sabe, para quem tem um temperamento um pouquinho mais para frente, vamos assim dizer, agir no calor do momento não é uma coisa boa. Nós precisamos pensar e repensar e olharmos para o que está acontecendo. Então elas aceitam imediatamente a palavra e fazem até com alegria. E todos nós já participamos desse solo. Todos nós já participamos desse coração. Não é verdade? Mas, na verdade, quando isso é realidade, é o que nós podemos chamar de fogo de palha. Já viu pessoas que falam tanta coisa, mas assim, falta. Não há profundidade, muitas vezes é raso, muitas vezes é só palavras. Então, existe essa alegria, existe essa questão passageira, mas falta algo. Então esse terreno, né, que é cheio de pedra, que é pedregoso e representa as pessoas que vivem e reagem superficialmente. E isso para a gente, não, por isso que falam, não precisa muito explicar, né? A gente entende. A gente sabe que alguns de nós, a maioria de nós, ou todos nós, para sermos honestos,
passamos por isso de tempo em tempo. Então, elas mostram uma promessa inicial que não se confirma ao longo do caminho. Não condiz conforme o andar da carruagem. Eu amo uma frase que diz assim, né, uma citação que fala assim: a emoção é um elemento importantíssimo na vida cristã, mas ela só não basta. Ela precisa proceder de um profundo entendimento da verdade e de uma experiência cristã sólida. E é isso que nós estamos buscando como Calvary Curitiba. Esse é um ponto muito importante para a gente. Nós queremos ver as nossas afeições, as nossas emoções sendo mexidas. Mas nós precisamos estar alicerçados numa experiência cristã profunda, que se torne basilar para a gente. Para que a gente não caia onde muitas igrejas, e a nossa igreja já caiu, de ir de um extremo para ir para um outro extremo. De nós não queremos ser seres emocionais e nós então nos tornamos seres extremamente racionais, o qual nós temos dificuldade de acreditar em coisas que a própria Bíblia fala para que a gente acredite. Então nós precisamos sim de um equilíbrio bíblico baseado nas Escrituras dentro da experiência cristã proposta para nós. Então, nós precisamos exercitar isso. Nós precisamos constantemente sermos lembrados que as nossas emoções, elas não precisam ser escondidas ou guardadas, mas elas não precisam extravasar de forma que chame a atenção e que tire o foco do que é principal, que é Jesus. Jesus é a coisa principal do culto cristão. Então, em segundo lugar, o coração superficial, ele não tem essa profundidade, ele não persevera. Ele não consegue por muito tempo. Porque não tem raiz em si mesmo, é raso. Não tem fundamento. Tudo é muito temporário. É muito fácil dizer sim para muita coisa. Só que às vezes parece que não há nem conversão. Às vezes parece que há um entusiasmo muito legal, mas é um entusiasmo que não é suficiente de uma vida fundamentada nas Escrituras e que é constante, que é firme, que é sólido, porque não há convicção. Sua resposta é imediatamente espantosa, assim, é muito, muito incrível. Um crescimento assim, exponencial em alguns casos. Contudo, falta profundidade. Não resiste o calor e acontece o que acontece. Então, o sol, que pode trazer vida, então acaba gerando morte. Terceiro lugar, que é o que eu quero chamar mais atenção, é que esse coração superficial, esse solo superficial, ele não leva em consideração o discipulado cristão. E o que eu quero dizer com isso? O custo do discipulado. Eu não gosto da palavra ressignificar, eu já falei, tenho muita dificuldade com essa palavra, porque eu acho que quer dizer um monte de coisa. Mas quando nós olhamos essa questão na perspectiva do ressignificar acerca do discipulado cristão, nós precisamos dar novo nome ou trazer a coisa que era antiga, que quando nós pensamos no discipulado, talvez uma boa parte de vocês imagina que é você sentar com uma pessoa uma vez por semana, uma vez por mês, 1 hora, e você vai lá e você dá alguma coisa para ela ler, e aí é isso aí. O discipulado cristão, ele é muito mais do que isso. Eu não estou falando assim, que é uma coisa ruim pessoas fazerem isso. Eu só acho que para nós como igreja, como questão de semântica e termos que a gente vai usar, nosso desejo é ver
a nossa igreja, nessa pegada do discipulado cristão, onde inicia no culto de domingo, que é o centro do discipulado cristão, é o culto de domingo. Eu vou repetir isso até entrar na nossa mente. É onde o nosso coração ele encontra tudo aquilo que a gente está procurando. Porque nós estamos com os nossos irmãos e as nossas irmãs. Lembra? Nós somos chamados a nos reunirmos. Nós somos chamados a ouvir as Escrituras Sagradas, o que está acontecendo agora. Logo depois nós vamos ter comunhão, né? Vai ter a parte do comungar. E depois nós seremos enviados. Sempre um lembrete para nós que nós somos enviados. Então, o discipulado cristão, o custo desse discipulado, ele requer uma avaliação. Ele requer um entendimento de que não dá para nós vivermos uma vida cristã, como talvez alguns de vocês, apática, infrutífera, até desconectado da realidade da nossa comunidade. É tempo para a gente mexer com isso e assim, eu oro para que Deus mexa com a gente hoje à noite. Eu sei que Ele já está fazendo isso, mas eu oro para que Ele faça ainda mais. Então, não avalia o custo do discipulado. Então o ouvinte ele abraça um monte de coisa, mas não o Evangelho. Porque o Evangelho é vida, é vivência, é sermos aprendizes de Jesus, a vivermos no caminho e nas práticas de Jesus. E isso então requer muito mais do que 1 hora na semana ou no mês. Isso requer vida, isso requer proximidade, isso requer ver coisas que talvez a gente pensava que a tal pessoa não faria. Eu tenho uma coisa bem interessante, um dos meus heróis da fé, está vivo, bem novo, cara, um dos caras mais radicais que eu conheço, escritor de 3 livros. Posso chamar de amigo. Já saí de férias, nossas famílias saíram de férias junto para uma ilha no Camboja. Eu amo esse cara de paixão. E ele lida com essa questão de sermos pacificadores no mundo de guerra. Um dia nós estávamos no restaurante, e eu nunca vou esquecer esse dia. Nós estávamos no restaurante, ele e a esposa eram os únicos que falavam a língua. Eu e a Lília e as crianças estávamos lá, tipo assim, beleza, pede aí, a gente come. O cara entendeu errado o que ele falou, e o cara trouxe a comida errada. Esse meu amigo bateu na mesa, levantou furioso e falou, mano, vou sair fora. Cara, ele foi embora. Um ficou olhando pra cara do outro assim, nossa, que otário, mano. E eu fiquei pensando, meu herói. O cara não teve compaixão de um cara que entendeu um negócio errado que nem a língua dele. E depois daquele dia eu fui pro carro pensando, é um otário, e é um otário exatamente como eu sou. Eu não vou estender isso para vocês, tá? Não vou ficar feio chamar os outros de otário, né? Ele é. E aí, falei, cara, somos pessoas e precisamos de manutenção constantemente, não é verdade? Então, a gente então pode abraçar o evangelho da conveniência. A gente pode abraçar o evangelho que não custa nada. E eu temo a seca da Calva de Curitiba, porque eu acho que a gente abraçou de muitas formas esse evangelho da conveniência, esse evangelho do conforto. E a gente vai precisar lidar com isso. A gente tem falado, eu mudei para cá em julho do ano retrasado. É isso? Confere? Vai fazer 2 anos, é. E nós temos falado sobre aprendemos a ser igreja de novo. Reaprendemos a ser igreja. E eu preciso lembrar a vocês que ser igreja, participar de uma comunidade da fé, não é a mesma coisa que o evangelho da conveniência, do conforto. Não é. É um outro evangelho. Porque o evangelho de verdade, a história de Jesus,
ela é feita de pessoas de cores diferentes, de coisas diferentes, de passados diferentes, paixões diferentes, cara. E isso dá treta de tempo em tempo. Mas essa é a beleza. Se nós fôssemos olhar, nós tivemos um tempinho aqui para nós falarmos sobre as nossas histórias, e eu recomendo que vocês façam isso. Vocês vão ver quão rico é o que Jesus faz na vida do ser humano. E quando a gente traz pessoas para a nossa mesa e a gente ouve a história, e constantemente a nossa família está tentando fazer isso, toda semana a gente tem alguém na nossa casa, e a gente fala, cara, conta a sua história, como que era. O nosso coração se enche de alegria, o nosso coração se enche de compaixão. Então, pessoal, esse coração que é superficial, então ele abraça isso que não tem preço. Então, se você quer ser um crente da Calvary de Curitiba, cara, que você não precisa ter compromisso com nada, cara, que você só vem aqui no domingo como se fosse no restaurante, você senta e você é servido, entendeu? E acaba o culto, você vai embora de fininho, entendeu? Tipo assim, cara, como você... Isso aí não é o evangelho proposto pelas Escrituras, cara. O evangelho proposto é algo que é custoso. Algo que custa nosso tempo, algo que custa o nosso dinheiro, algo que custa o nosso conforto de várias formas. Entendeu? Então a gente precisa olhar dessa forma. E assim, quando a gente vê isso, a gente vê aqui o que acontece. Fala que quando chegam as lutas e as provações, larga o taco. Porque afinal de contas, alguns de nós parece que foi enganado. Lembra da história de um amigo meu que disse que ia fazer a escola de missões lá porque a irmã dele falou que tinha carne todo dia? Era tipo isso. Pô, mas eu achei que ia ter carne todo dia e não tem nenhuma vez. Lembra dessa história? Pô, mas eu vim para essa igreja, falaram que lá eu posso ficar de boa, tipo assim, cara, vivo minha vida. Eu teve um cara, quando eu pastoreava lá em Foz, um cara me chamou para conversar. Eu entrei no carro, a gente saiu para dar uma volta. Eu falei, cara, o cara vai abrir o coração, vai dizer que, cara, Jesus está falando com ele, que ele vai se arrepender e que ele precisa de oração. E o cara fala para mim assim, Cacá, vou falar bem a real para ti, cara. Eu falei, ixi, lá vem. É o seguinte, eu quero ir para a igreja, gosto muito da Calvary, cara, quero ir para a igreja, amo a comunidade, estou morrendo de saudade da comunidade. Quero tocar de vez em quando. Entendeu? Quero participar das coisas assim. Mas é o seguinte, eu quero ir no domingo quando eu quiser. Eu quero tocar quando eu quiser. E assim, e quando eu não for nos rolês, não quero que ninguém ligue pra mim. Porque aí, tipo assim, cara, os caras ficam me pressionando, coisa assim. Eu falei, cara, pode fazer uma pergunta? Alguém já fez isso com você? Alguém já te pressionou, tipo assim? Eu conheço o contexto, né? Alguém te pressionou? Não, mas eu só tô avisando para que não aconteça. Falei, mano, posso te falar um negócio? Cara, eu acho que você tem que procurar um outro esquema, mano. Sei lá, cara. Mas acho que a Calvary não é um lugar para você não, cara. Sei lá, não vou citar nomes de outras coisas, mas deixa quieto. Mas tem outros lugares aí que, tipo assim, dá bom isso aí. Mas acho que não uma igreja evangélica, compromissada com as Escrituras, que ama a cidade, que ama a comunidade, que ama o Senhor. Então, por não ter calculado o custo, algo acontece. Se escandalizam, alguns se desviam. Quantos de nós já viram pessoas que saíram da igreja por... sai xingando todo mundo e você vai ver o que aconteceu. Não, é que fulano falou lá do meu tênis que estava sujo. Não, fofocaram, falaram que não sei o que lá. Mas, cara, isso aí é suficiente? Não, mas tô cansado de tudo isso. Que as pessoas ficam olhando para mim, eu vejo assim pela máscara, assim, dá para ver, tipo... Está faltando alguma coisa, está faltando um verdadeiro discipulado. E que legal que seria se a nossa igreja fosse compromissada com o cuidado mútuo uns dos outros.
de estarmos... Se você não experimentou isso, você precisa. Você acorda de manhã antes de você ir trabalhar, você pega uma passagem das Escrituras, você lê, você relê, depois você toma um chá, café, água, o que você quiser, cara. Se você estiver atento, você pode pegar essa passagem que você leu e mandar para 2, 3 pessoas. Alguém vai responder e falar assim: cara, o que eu estava precisando. Cara, meu dia tá... Já experimentaram isso? Isso faz parte do cuidado do discipulado. Isso faz parte de nós sermos comunidade que se preocupa e avalia o preço e o custo da vida cristã. Eu quero terminar esse segundo solo, dizer mais uma citação, porque eu gosto de citação, do J.C. Ryle, de novo. Fala assim, diz que esse ouvinte tem prazer em ouvir sermões em que a verdade é exposta, está falando da verdade, sendo exposta. Ele fala com alegria e entusiasmo acerca da doçura do Evangelho e da felicidade de ouvi-lo. Ele pode até chorar em resposta ao apelo da pregação e falar com intensidade acerca dos seus sentimentos, mas infelizmente não há estabilidade em sua religião ou ortodoxia. Não há uma obra real do Espírito Santo em seu coração. Seu amor por Deus se esvanece de forma bem rápida. Na verdade, esse ouvinte ainda está enganado e às vezes, talvez, precisa de uma obra de conversão. Mesmo com todos os seus sentimentos, alegrias, esperanças e desejos, eles estão realmente no caminho da destruição, porque estão sendo enganados. Estão achando que estão vivendo algo que é genuíno, mas que é totalmente fora do que Jesus está propondo para nós. E nós estamos lidando isso com a nossa comunidade, pessoal. A maioria de nós, aí 90 e pouco por cento, viemos de outras comunidades da fé. Alguns de nós viemos de abuso, alguns de nós viemos de coisas que era demais. Então nós nos achegamos a Calvary Curitiba, ou a Calvary no geral, e nós pensamos, aqui é de boa. Aqui é só sentar e ficar de boa, cara. Cara, não preciso nem dar o dízimo, cara, não preciso... Mano, aqui é só vir, ouvir uma boa palavra e tomar um cafezinho depois do culto, cara, e quando vai ver 10 anos da sua vida se passou. E você continua no engano, porque Jesus não quer isso da sua vida. Amém? O terceiro solo negativo e a gente vai para o positivo, tá bom? Aguentem comigo aí, pessoal. O ocupado. Esse aqui pega muita gente, né, cara? O solo ocupado, o coração ocupado. Né, no versículo 4, 7, 18 e 19. Que, né, toda a apresentação, a explicação e... Vamos lá, algumas observações nesse solo do coração ocupado. E eu pretendo não me estender aqui. Um coração então ocupado, ele ouve a palavra, mas dá atenção às outras coisas. Versículo 7 fala isso. Marcos diz que a semente caiu entre os espinhos. Lucas diz que os espinhos cresceram com a semente. Isso nos faz olhar aí de ângulos diferentes, mas ainda com a mesma coisa. Isso nos mostra que a semente, então, foi disputar o seu espaço com as outras coisas, outras plantas. Ela não recebeu a primazia, a prioridade, que é bem normal em lugares onde as pessoas são extremamente ocupadas, não é verdade? Não temos tempo para Deus. Temos tempo para todas as outras coisas. Então, ao contrário, os espinhos, então, eles concorrem com a semente e acabam sufocando. Os espinhos cresceram, mas a palavra foi sufocada. Marcos, então, ele retrata esse coração como uma batalha de disputa a essa coisa. Então, a gente vê, então, essa influência externa. Alguns falariam da influência do mundo. Eu estou evitando esse termo, porque a gente vive no mundo.
né? A gente é enviado ao mundo, mas existe essa questão da influência externa que é contra Deus, que realmente deseja nos tirar do lugar que Deus deseja que estejamos. Existem pessoas extremamente ocupadas, mas que mantêm a sua lista de prioridades. E é algo que nós precisamos crescer se nós estamos nessa categoria. Então, seguindo adiante, esse solo, esse coração representa exatamente essa pessoa que não tem tempo para Deus. E eu confesso, quando eu cheguei em Curitiba, no meio do pior lockdown, e eu vi, cara, que ninguém tem tempo para nada em Curitiba, eu fiquei procurando ver. Porque eu já morei em outras capitais. E eu vi o quanto que isso se torna uma desculpa. O Doug falou no domingo passado, nós temos pessoas na nossa comunidade que são um exemplo do contrário disso. São pessoas que estão trabalhando que nem doido, cara. Que chegam num trabalho direto, cara, toma um banho, troca de roupa, vem pra cá. Outras pessoas que deixam outras coisas que podiam fazer, estão aqui fielmente. Então isso assim, a gente mostra o quanto que a prioridade faz a diferença. Que não é essa questão do não ter tempo, é como nós priorizamos. Tem uma das pessoas da nossa comunidade que eu amo demais. Eu amo todos vocês, né? É que nem os pais não podem falar que tem filho preferido, né? Mas vocês sabem. Tem filho que dá menos trabalho, tem filho que dá mais trabalho, né, assim. Mas todo mundo a gente ama igual. Um a gente manda pra casa dos outros. Não, calma. Mas tem uma das pessoas aqui que é extremamente ocupado. E eu vejo o quanto ele se importa com a comunidade. Já teve vezes de ligar para mim assim e falar assim, pastor, tô na correria aí, cara, e realmente trabalhando, viajando, outras coisas, mas eu sou dessa igreja. Você é meu pastor. Não tô voando por aí não, a gente tá ligado, a gente só tá longe. Mas nosso coração tá lá, estamos ouvindo as escrituras, cara, estamos ofertando, dizimando, fazendo tudo que a gente pode fazer dentro do nosso... E eu falo, cara, fica na paz, cara. Fica na paz. De tempo em tempo a gente toma um café junto. Então a gente vê que há essa coisa da prioridade. Então, olhando para essas influências externas, é como se fosse uma enxurrada de coisas que sufoca a palavra, que sufoca a semente. William Barclay fala assim que o ouvinte não tem ordem de prioridade, pois são muitas coisas que tratam de tirar Cristo do lugar principal. E todos nós passamos por isso. Nós precisamos olhar, nós precisamos de uma revelação do Espírito Santo na nossa vida, nos mostrar de fato quem é Jesus, para a gente ser tocado de tal forma que a gente vai lembrar que Jesus é muito melhor do que todas as outras coisas. Que Jesus é muito melhor do que a melhor coisa que a gente está experimentando no momento. Da coisa mais gostosa que a gente ama fazer, cara. E sabe quando a gente percebe isso? No culto de domingo e nas reuniões de oração. Você pode estar um caco. Chega uma hora que algo acontece no meio do culto. Algo acontece no meio da rede de oração. E você é tomado por um sentimento assim, como isso é bom e como eu quero mais disso. E como pode eu estar tão longe disso? Não é verdade? Então a gente precisa de verdade. A gente precisa de verdade olhar para a prioridade, olhar para Jesus como Ele é melhor. Ele é melhor que sexo. Ele é melhor do que prazer no geral. Ele é melhor do que entretenimento. Ele é melhor. E eu não quero de forma religiosa ou de forma legalista dizer que essas coisas são erradas em si. Mas quando elas tomam o lugar que não deveriam tomar, elas se tornam erradas. E você pode estar assistindo Prova de Fogo. Se for no lugar, no tempo errado, que está tomando lugar que não deveria, um extremo, tá? Para quem gosta desses filmes, tipo, bem clichêzão, assim, eu e a Lília a gente gosta.
Prova de Fogo, Desafiando Gigantes. Tem os outros aí, Corajosos. São filmes que você pode chamar a sua avó, a sua mãe, o seu tio, o seu primo, sua prima, você não vai passar vergonha. Já os outros, é arriscado, hein? Fica aí a dica. Mas há essa concorrência das coisas. Constantemente a gente precisa estar olhando o que eu vou colocar. Cara, comprei um planner agora para mim. E assim, tô voltando por desculpa, o papel, mano. Lá um dia antes, cara, olhar e falar, tá bom. Essas são as coisas. Prioridades são prioridades. Erramos? Erramos. Vamos errar? Vamos falhar? Vamos. Mas a chance é menor. Então, as glórias das coisas, o fascínio, quando você olha a versão diferente, você olha assim, você vê um entendimento muito interessante de como que é esse desejo pelas coisas, o fascínio, a ilusão pelas coisas. Então nós nos tornamos então alguém que talvez queremos servir dois senhores, quando nós não lidamos com isso de forma correta. E aí podemos nos tornar como o antigo que fala que é o crente Raimundo. Com o pé na igreja ou o pé no mundo. A fascinação da riqueza. Quantos de nós nesse dia já passamos por essa questão do fascínio, de que achar que se a gente conquistar tal coisa, a gente vai ter tempo para Jesus. E a gente é extremamente enganado com isso. E a lista segue. Damos mais valores às coisas do que a própria comunidade, do que o próprio Senhor. As coisas dos céus, elas perdem a beleza diante das coisas que a gente quer. Nosso coração é tentado a querer mais, os deleites da vida, os prazeres. E todos nós, seres humanos, temos isso. A cobiça dos nossos olhos, do nosso coração. Se nós dermos lugar para elas, elas vão dominar. E quando vai ver, nós não estaremos somente com o pé lá fora, estaremos com o corpo inteiro. E nós precisamos de uma transformação para que a gente não se torne pessoas cristãos hedonitas. A gente foi no bosque de Jesus, onde normalmente a gente faz o culto da Páscoa, e tem as duas irmãs lá super queridas. Não sei se eu contei essa história. Eu vou terminar isso do coração. O Marcos estava com uma camisa do Harry Potter. Em casa, cara, se algumas pessoas não gostam, sinto muito. A gente gosta de Harry Potter, gosta de Senhor dos Anéis, a gente gosta de todas essas coisas. E a gente lê desde pequenininho, então assim, não tem negócio de idade em casa, assim, em relação a essas coisas. Se você se ofendeu, converse comigo depois, tá? Mas ele tava com a camisa do Harry Potter e tipo assim, cara, ele curte demais, cara. Teve uma férias aí que ele leu assim, uma porrada de livro, assim. E aí, cara, aconteceu uma coisa incrível. A senhorinha lá, a irmã, me chamou de canto assim e falou assim, cara, eu queria falar umas coisas pro Marcos. Posso falar? Eu falei, pode. E ela falou assim, Marcos, cara, aquilo mexeu comigo demais. Ela não falou de forma legalista ou religiosa, não, ela falou com muito amor, ela falou com lágrimas assim. Ela falou assim, Marcos, eu sei que você e essas crianças amam essas coisas, cara. Essas coisas estão roubando a fascinação que era para ser de Jesus. Essa coisa mexe com vocês de tal forma que vocês esquecem do mundo. E Marcos, você é um menino de Jesus. Você viajou o mundo. Jesus vai usar muito a sua vida. Deixa Jesus ser o seu fascínio. Marcos abaixou a cabeça, cara. E a gente parou para meditar depois. Eu sentei com o Marcos, falei, filho, você entendeu? Tipo assim. Ele falou, entendi, pai. Realmente é isso. Tem uma coisa que eu não sei qual é que é.
Isso acontece com todos nós. O fascínio que era para ser de Jesus Cristo se torna qualquer outra coisa. Último solo, o solo frutífero. Fala que ele cai numa boa terra. Eu quero gastar meus últimos minutos aqui. A gente recebe a mesma palavra que os outros solos receberam. Mesma. Pelo mesmo mestre. Tudo certinho. A oratória, a exegese, a hermenêutica, a aplicação, mesma coisa. Algo diferente acontece. Cai em boa terra. Essas pessoas não apenas ouvem, mas elas colocam em prática a mensagem. Por isso há fruto. William Barclay enfatiza que esse solo nos ensina 3 coisas, e eu acho tão bom, eu acho que se aplica em muitas coisas. Essas 3 coisas fala que é ouvir, receber e praticar. Talvez isso poderia fazer parte da nossa declaração de fé. Ouvir, receber e praticar. Não basta simplesmente ouvir. Tem que receber, tem que deixar criar a raiz, tem que deixar penetrar e praticarmos. Então, assim, nós seremos praticantes das Escrituras, não somente ouvintes. Essas pessoas são aquelas que verdadeiramente se arrependem dos seus pecados, confiam em Cristo, amam a Cristo, amam servir o povo de Cristo. E eu sei que se todos nós aqui pudéssemos escolher que tipo de solo ou coração nós gostaríamos de ter, nós escolheríamos o número 4, não é verdade? Existe algo extremamente problemático na vida de um cristão que não produz fruto. A gente precisa, talvez nessa noite, parar por uns instantes e nos arrependermos. Nós temos uma coisa na nossa igreja que é deve ser uma potestade, alguma coisa desse tipo, né? Nós temos grande dificuldade de ver pessoas se convertendo. E nós reconhecemos isso. E hoje nós estamos tendo ousadia e coragem de perguntar a Deus por quê? O que será que precisa acontecer? O que será que a gente está errando? Ou o que será que a gente pode fazer diferente? Deus está respondendo. Toda semana nós temos novas pessoas vindo na igreja, que é uma coisa muito boa. Nós oramos para que isso acontecesse. Lembrando que uma igreja centrada no Evangelho é uma igreja que tem visitantes a toda semana. Mas nós precisamos ir além. E como parte do fruto da vida cristã, é essa questão de pessoas que estão em missão. Pessoas que estão proclamando o Evangelho. Pessoas que estão constantemente aproveitando a oportunidade para estar em missão. Não precisa ir para a África, pode estar aqui mesmo. Né? Tem aqueles que falam que as pessoas querem fazer missão na África e não falam bom dia no elevador. Eu falo, talvez em Curitiba isso não é muito aplicável. Brincadeira, talvez. A marca e o fruto dessas pessoas que a semente cai em bom solo é algo constante, é algo que não é simplesmente uma vez que deu um fruto e aí daqui a 10 anos vai ter fruto de novo. Não, é uma vida regada, cultivada e cuidada que gera fruto. E olha que interessante, que esses frutos eles têm proporções diferentes. De 30, de 60 e de 100 por 1. Isso mostra que há proporções de coisas.
E assim, eu quero encorajar vocês que nós estamos muito felizes com o que Deus está fazendo na Calvary Curitiba. Estava falando ontem, o pessoal estava em casa, os jovens. Nós estamos felizes com o que Deus está fazendo. A gente só não quer estar satisfeito. A gente só não quer ficar parado, a gente só não quer ficar estagnado. A gente entende que Deus quer fazer coisas na nossa comunidade. Então a gente, cara, eu queria pedir, cara, que a gente então juntos orássemos mais. Nós queremos ver os pequenos grupos acontecendo, pessoal. Nós estamos cansados de... que a gente entende que as pessoas precisam de de estar juntos mais. E a gente está batendo a cabeça em um monte de coisa, porque algumas coisas que a gente sabe que há um desafio para a gente fazer acontecer. Que a gente quer fazer de uma forma que permaneça. A gente quer cuidar melhor dos solteiros dessa igreja, das mulheres, dos homens. A gente quer fazer isso, gente. E a gente está orando por isso. E é só uma questão de tempo. Eu me preocupo demais com os maridos dessa igreja. Demais, cara. Porque eu acho que muitos maridos dessa igreja estão numa situação muito ruim, cara. E eles precisam de um tranco. E tem alguns solteiros que a gente gostaria de casar eles logo. E a gente precisa arrumar esse alguém, Deus precisa trazer essas pessoas, cara. A gente está fazendo umas parcerias com outras igrejas aí, mas a coisa é, tipo assim, tem que ficar aqui. Amém? Não vá no namoro missionário com a outra igreja. O namoro missionário traz para cá. Mas nós temos esse desejo, igreja, de suprir essas lacunas. Os adolescentes, cara, eu creio que a gente vai ter um boom aí nos próximos anos, cara. A gente vai ficar se batendo como é que a gente vai fazer com esses adolescentes, mano. Eu creio de coração. Eu creio de verdade. Eu creio que a gente vai ver os homens dessa igreja de joelho. Eu creio que as mulheres vão ver que Deus está respondendo às orações delas. De coisas mínimas, talvez o marido trocar uma fralda. Eu não vou dar o meu conselho aqui, né, que eu dou. Se você quiser ouvir o conselho que eu dou para maridos que não trocam fralda, vão na minha casa. Eu tenho um segredo, é infalível. Correto? Quem ouviu aí os conselhos, correto? Funciona ou não funciona? Funciona, mano. Não passa de 2 semanas. O bagulho é bom. Lá, terminar com 3 pontos. A galera vai ficar perguntando depois do culto, qual que é o negócio? Não pode dar spoiler. 3 pontos para a gente encerrar e a gente ter o tempo de resposta e ceia. Eu sei que eu me estendi. Nós não devemos subestimar as oposições que nós temos diante de quando nós recebemos a palavra. Constantemente nós temos coisas. Nossa cabeça, o Doug falou no domingo passado, a gente vem para a igreja, a gente precisa concentrar, porque a gente é bombardeado de coisas. Você recebe uma mensagem, cara, você toca, pum, é difícil você voltar. Então não vamos subestimar essa questão da oposição em relação ao nós ouvirmos e recebemos a palavra. Ponto 2. Não devemos superestimar as respostas imediatas, de achar que rapidão é só fazer acontecer. As aparências enganam, no meio de muitas palavras falta sabedoria. Ponto número 3, não devemos subestimar o poder da palavra de Deus. E é por isso que nós dedicamos tanto tempo ao ensino das Escrituras. Não é como meu filho falou que é fácil ser pastor, é só ir lá e abrir o texto e ficar falando lá por 40 e poucos minutos. Assim, não é, é muito mais do que isso. E eu espero que vocês tenham consciência disso. Mas a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é capaz
de penetrar no mais profundo do nosso ser. Então eu gostaria de parar por um instante. Por um instante, pararmos. Sara, vai parar por um instante. E a gente vai olhar para o nosso coração. Se o nosso coração está endurecido, se o nosso coração está superficial, se o nosso coração está ocupado, ou se o nosso coração está no lugar frutífero. E eu gostaria que a gente pensasse por um instante. E a gente orasse com o nosso coração aberto para Jesus. Sabe uma coisa incrível acerca de Jesus Cristo? Ele é o único capaz de nos encontrar da forma que nós precisamos. Hoje à noite Ele é capaz de ir lá no seu coração e encontrar você da forma que você precisa ser encontrado. Vamos orar.